Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga que curte a Web Rádio Misturebas. Aqui é o Edson Bona com o programa Papo Aberto, mais um programa para você e sua família que está em casa nos vendo e nos ouvindo. E esse programa está no apoio de Parafusos Ferragens Bertoldi. Parafusos Ferragens Bertoldi, que neste ano completa 40 anos de bom atendimento, buscando o melhor para você em ferragens, parafusos, ferramentas, enfim, uma infinidade de produtos que vale a pena você ir lá e conferir. Sem se falar do bom atendimento nota 10 da rapaziada da Moça do Caixa. Um grande abraço ao Dionísio Chamoncini por estar junto com a gente aqui pela Web Rádio Misturebas. Também este espaço está no apoio de Scooby Lanches. Scooby Lanches, que fica situado na Associação do Bairro das Nações, na Rua Inglaterra, aqui em Timbó. Com um delicioso cardápio variado, feito especialmente para você e sua família, serve almoço de segunda a sexta-feira. E toda sexta-feira, promoção do X-Salada Gourmet, o hambúrguer artesanal Scooby Lanches, vale a pena você ir lá conferir. E nesta manhã de sábado, está aqui presente já ao meu lado, a professora Dirlene Vicente Salvador, filha de Augusta e Leandro Vicente, casada com Wilson Salvador há 34 anos, tem 3 filhos, Amadeu Félix, Ana Augusta, Ângela Sabrini, e adotou de coração a Luciana. Tem 5 netas, a Maria Clara, Laila Beatriz, Maria Luísa e Ana Laura e Júlia. Sua formação acadêmica começou na FURB em Educação Física. Especialista em Educação Física, de anos iniciais pela FURB. E também em Gestão Escolar pela UDESC. Mestra em Educação pela UPG, Universidade Privada de Guairá, de Vila Rica, Paraguai. É professora e ama sua profissão há mais de 30 anos. Mas como sempre ela fala e diz que seu doutorado mais difícil é que mais ela ama, é ser mãe. Bom dia, Dirlene. Tudo bem com você, professora? Tudo certo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E nesta manhã falar um assunto que ontem nós estivemos quarta e quinta, né, com uma formação para professores. E você sentada ao meu lado ali, me surgiu uma ideia. Eu pedi sobre seu mestrado. E o assunto sobre mestrado, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com a professora Dirlene, que ela é mestre, né, que ela fez o seu mestrado ali pela Universidade Privada de Guairá, né, de Vila Rica, Paraguai. Sim. E vai conversar um pouquinho com a gente, tirar algumas dúvidas, você que é professor, você que é formado e tem aquele sonho de um dia alcançar e almejar um mestrado. Bom, professora Dirlene, mais uma vez, obrigado por ter aceitado, né, o meu pedido de ter vindo aqui. Muito bem, professora Dirlene, você é natural de Timbó mesmo? Não. Eu nasci em Benedito Novo e depois que eu casei, a gente tinha moradia aqui em Pomeranos, em Timbó, mas o meu coração sempre esteve na casa onde eu nasci. E depois que nós casamos, eu e meu marido juntamos um dinheiro e compramos a casa de volta onde eu nasci. Em Benedito Novo? Sim. E quando o meu filho mais novo tinha 7 anos, a gente retornou a Benedito a morar na casa que era dos meus pais. Poxa, que legal. Comprei o terreno deles e estou morando lá até hoje. Então já fazem agora 18 anos. Você tem mais uma irmã que é bem parecida contigo, né? Que é a esposa do Otto Schuber, né? Ela é gêmea da Sim, sua? nós somos univitelinas. Eu sempre, quando te paro na rua, eu sempre confundo você com ela. Todas as pessoas confundem. Ainda, né? Nós estamos quase com 60 anos agora. E as pessoas ainda nos confundem, principalmente os alunos, meus alunos, né? Eu sempre digo que ser gêmea da forma que eu sou, que é uma clonagem perfeita da natureza, né? Que entra uma célula só e ela se divide. Então nós duas somos uma pessoa só em 2 pessoas. E é um braço, né? É o meu braço, então que bom. A gente se ama muito, a gente faz muita coisa juntas ainda, muita coisa igual,
Às vezes a gente se encontra, a gente pintou o cabelo da mesma forma, às vezes a gente se encontra, a gente está exatamente com a mesma roupa. Sem se falar? Sem se falar. E nós temos fotografias para comprovar isso, né? Na época que eu iniciei a faculdade, nós fomos internadas, ela aqui em Timbó e eu em Blumenau, com a mesma dor. Então, assim, nós realmente somos muito unidas. Bacana. Né? Muito bem. E também, ela além da sua irmã gêmea, você tem mais irmãos, né? Sim, nós somos em 7 irmãos. 7 irmãos, né? Sim. Todos vivos? Não. Não? Nós somos em... Agora, a irmã mais velha está viva, e os 2 irmãos, e nós 2, que somos as gêmeas. Eu tenho 2 irmãs que faleceram de câncer. Sim. Que bom. Eu tinha te cortado, se ia comentar mais algum assunto sobre a sua irmã? Na verdade, ela é corredora, né? Ah, sim, é verdade. Eles têm um... O Otto junto também, o né? Otto, o grupo professor é do Otto também. Professor Otto. Sim. O grupo é do professor Otto. E então as pessoas me param na rua e elas me pedem assim, tá correndo muito ainda? Então, e nem é você. Né? E às vezes os alunos param ela e dizem, oi professora, mas como a senhora tá bonita ainda, que saudade, não sei o que, eles falam com ela, né? Que legal. Mas o episódio mais interessante que aconteceu nessa caminhada de nós 2 foi, a gente fazia compra numa loja aqui em Timbó, e um dia ela chegou numa loja, entrou uma criança e deu uma rosa para ela. E a minha irmã aceitou. Ela não disse nada para a criança, porque era uma criança pequena, né, do primeiro ano. E ela aceitou essa rosa e daí ela não quis perguntar o nome do menino, porque supostamente era meu aluno e eu conhecia ele muito bem para ele me dar uma rosa, né? E no outro dia nós começamos a conversar, quem é o menino, quem é a menina. Na segunda-feira eu cheguei na escola e ele comentou comigo. A criança comentou comigo. E você nem estava sabendo? Eu estava porque a minha irmã, a sua irmã comentou comigo no final de semana, olha, Dilene, assim, mas a rosa eu não vou te dar, ela disse, porque a rosa ele deu para mim. Então, foram situações, assim, muito interessantes que aconteceram, assim, ela trabalhava na educação a certa época também, e eu estava indo numa formação dessas, igual a essas que nós fizemos agora, esse final de semana, né? E eu levei uma senhora, me encontrou na rua e ela me puxou e ela queria me bater. E eu me defendendo dela, eu não sabia por quê, e essa senhora estava na fila para conseguir um exame para o menino dela. Mas a fila dos exames, você sabe como é que é, né, Edson? Não é brincadeira, né? O nosso sistema de saúde é muito demorado, né? E até que eu consegui explicar para a mulher que não era eu, que era minha irmã. Demorou muito. Eu tive que sair, assim, a mulher me puxou pela camisa, tudo, que ela queria me convencer de que eu tinha que marcar a consulta pro filho dela. Então, foram situações, assim, que muitas vezes complicaram, mas que muitas vezes eram muito engraçadas e a gente conversa muito sobre isso ainda. Que bom. A nossa semelhança é tanta que até os meus filhos muitas vezes confundiram. O meu pai nunca separou nós 2. Quem era Dilene, quem era Marlene. E quando eu era pequena, eu levei uma sarafada na cabeça, né? E o meu padrinho, antes dele dizer o nome, ele botava a mão na minha cabeça para ver se estava cicatriz, porque não tinha como diferenciar. Tão parecidas com vocês. E a minha mãe botou um lacinho na mão dela para saber que era Marlene, para não trocar, né? Então não é por acaso que às vezes a gente se confunde mesmo com vocês. É normal, também é normal. Que bom. Então, professora Dilene, vamos adentrar no nosso assunto, conhecer um pouquinho, né, da sua vida pessoal também, né, para a gente sentir esse bom, clima, né? é gostoso, né? Então, professora... Família grande é bom, né? É bom, é legal, bacana. Então, professora Dilene, hoje como funciona, nós vamos comentar então sobre o mestrado, e este mestrado que nós vamos estar falando é da escola ali do Paraguai ali, né? E como funciona o mestrado na UPG? Quero primeiro explicar para você por que o brasileiro tem tanto... Ele não gosta quando a gente fala do Paraguai, parece que é algo fútil. Sim. E eu só queria comentar que nós estudávamos numa escola do Paraguai e eles estudam, além da língua deles, eles estudam mais 2 línguas lá, nas escolas. Então, eles têm 2 línguas que são nacionais, que é o Guarani, que é uma língua extremamente difícil. Eu tentei falar algumas palavras e ela vem toda da garganta, então é uma língua extremamente difícil. E o espanhol. E eles ainda estudam o francês e o inglês.
Então, nós aqui no Brasil são 2 línguas e olha lá, né? Então, lá não, lá são 4 línguas e tem algumas escolas que ainda têm o alemão. Então, eles são... Às vezes, quando a gente fala assim, Paraguai, não, a gente tem que conhecer para falar. Eles são bons, eles têm um currículo estudantil muito bom. Claro que problemas que nem no Brasil, né? Mas, quando se fala em educação e pessoas, é assim, né? Falar do mestrado. No Brasil existe em Chapecó o centro... o Instituto Brasileiro de Educação Global, que é o IBEG. O IBEG é que faz a mediação desse mestrado com a faculdade UPG, que é a faculdade de Guaíra, né? De Vila Rica. A diretora desse instituto do Brasil é a professora Iracema. Ela assumiu... Depois que o irmão dela faleceu, ela assumiu essa direção. E o instituto é que faz a mediação de tudo que você tem que fazer. Na verdade, o aluno nem entra em contato com a universidade lá. Ela faz a reserva do hotel, ela faz a reserva das salas de aulas para você ir para a aula, ela manda o material por e-mail para a gente, ela faz o contrato, a inscrição. Entrando em contato com ela, você fica sabendo de tudo, dos pagamentos, tudo. O que é para fazer o teu mestrado é com a dona Iracema. Ela mora em Chapecó. A sede do instituto é em Chapecó, já há 20 anos. Eles têm outras formações também além do mestrado, né? São outros cursos aqui no Brasil mesmo. Então, depois a gente pode deixar o contato com vocês, porque provavelmente depois dessa entrevista algumas pessoas vão procurar vocês. O que o candidato tem que fazer, o que o interessado, melhor dizendo, né, tem que fazer é entrar em contato com a dona Iracema e ter vontade de estudar, porque o mestrado é difícil de fazer. Sim, é difícil, mas tem que se desafiar, porque de 2 em 2 meses a gente viaja para lá para fazer as disciplinas e os trabalhos a gente faz em casa. Ele funciona como um curso à distância aqui no Brasil, só que lá é em espanhol, né? Eu sempre digo que na primeira vez que a gente foi na aula, o nosso grupo aqui de Timbó, que até depois eu quero até citar o nome, a gente saiu com dor de cabeça da sala de aula, porque a gente tinha que se concentrar muito para entender o espanhol. Quando vem um professor que fala bem devagar, era muito bom, mas quando vinha um professor que falava meio rápido, era muito difícil. E você tinha que anotar, porque ele passava as atividades em espanhol, não era em português, nada era em português, no nosso grupo, né? E podia estar gravando alguma coisa, sim? A aula do professor? Sim, tínhamos a liberdade de estar sentando até em grupo e gravar, e discutir. Era muito aberto, assim. É muito aberto. Porque em quantos meses teria que... De dois em dois meses nós tínhamos aulas presencial de sábado e domingo. Sábado e domingo. Isso. Nós tínhamos sábado da 1 às 7 da noite e domingo das 8 da manhã a 1 hora da tarde, meio-dia. E daí nós partíamos de lá para vir para cá. Daqui para lá nós saíamos de sexta, pernoitávamos, né? E aí de sábado nós tínhamos aula e domingo também. 2 em 2 meses, né? E quanto às notas, assim, a média lá das notas, como funciona? Lá a grade é de 0 a 5, nas escolas também. Né? Então é de 0 a 5, e aqui nós temos de 0 a 10, né? E lá é de 0 a 5. O peso, a nota peso é 5 no caso. É bem decidido, bem focado. Bem certo. Legal. No caso, assim, a pessoa que tem interesse, professora Dirlene, como fazer para ingressar no mestrado? Como eu já disse, né, Edson, é só entrar em contato com a dona Iracema. A dona Iracema mesmo, certo? Desse contrato ali, né? O meu ingresso foi bem interessante, porque eu estava no mercado fazendo compra, né, como todo timbuense vai no mercado quando termina a aula de sexta-feira, né? E a gente vai para não precisar sair de casa no final de semana. E uma amiga minha me convidou. Aqui em Timbó? Aqui em Timbó. E ficou no ar. Mas essa sua amiga, ela já tinha feito o mestrado? Não, ela está comigo no mestrado. Está contigo? Ela estava indo e me convidou também. Certo.
Aí eu fui para a escola segunda-feira e comentei com a coordenadora da escola, de tiroleses, que é a Juvina. A Juvina Berry-Kannenberg. E ela comentou, ela me convidou também. Ela disse para mim, o que tu acha? Vamos. Eu disse, por quê? Eu estou aposentada no estado. Eu disse, é o meu sonho fazer o mestrado fora do Brasil. Então vamos lá, vamos na primeira aula. Aí nós sentamos, colocamos no papel tudo, valia a pena ir para lá. Ainda nós, sabe que Paraguai tem coisa barata, né? Nós íamos ter, acho que umas 3, 4 horinhas para fazer umas comprinhas. E acabamos, eu e a Juvina, decidindo que nós íamos numa aula. E fomos. Aí fomos até Irani, acho, ali para cima, de carro com o Alceu Gal, que ia a Shirley. E dali pegamos um ônibus e fomos. As primeiras vezes foi bem mais difícil, né? E continuamos indo. Aí fizemos todas as disciplinas e começamos a fazer os projetos e continuamos fazendo os projetos. Eu defendi em 2017 e esse grupo vai defender esse mês agora. Está marcada uma data para defesa. E a Juvina se formou, né, professora Juvina? Não, a Juvina vai ser nesse grupo de agora, do dia 30 de novembro, que eles vão defender a banca deles. A banca deles. E quanto ao mestrado sendo feito, no caso fora do nosso país, é reconhecido nacionalmente? Como é que funciona? Ainda não, Edson. Mas está num caminho muito fácil. Porque no nosso diploma, nós temos o carimbo do Tratado de Haia. Então, ele vem com muitos carimbos, né? Pode ver que ele tem vários carimbos. Quando eu recebi ele, eu olhei e disse, meu Deus, que tanto carimbo, o que é tudo isso? E fui lendo. E no nosso carimbo tem, e no nosso histórico aqui, que vem do mestrado, ele tem o carimbo do Tratado de Haia. O Tratado de Haia é uma convenção de paz feita entre vários países. E ele é um facilitador da legalização de documentos estrangeiros. Né? Então, você faz um mestrado fora, esse tratado facilita a tua legalização, a tua qualificação no Brasil. Ele tem esse carimbo que dá força para o mestrado. É um apostilamento que se faz, né? Olha, realmente ela fez o mestrado lá, está feito, está aqui, as disciplinas que ela fez foram essas, está tudo ali no nosso certificado. Né? Então, se eu levar para uma universidade, com certeza eles vão fazer algumas perguntas, mas como tem o Tratado de Haia, vai ser mais fácil. É reconhecido mundialmente esse tratado? Sim. Se você entrar na internet, tem uma lista de países imensa que faz parte desse tratado. E quando eu recebi o meu diploma e uma doutora aqui do Brasil viu, e ela olhou que ela viu esse tratado de Haia no meu certificado, ela falou assim, vai ser muito fácil de qualificar, né, de validar aqui no Brasil. Eu fiquei bem feliz, não é a minha intenção, né, Edson, porque como você sabe, o meu mestrado foi um sonho de vida, né? Então, não tenho e nunca tive a intenção de qualificá-lo, né? Mas há essa possibilidade, caso queira. Sim, há essa possibilidade, mesmo porque eu sou formada pela FURB, né? E eu confio muito que a FURB acredita no que eles me ensinaram. Então, retornando, se eu quisesse qualificar, eu com certeza iria para a FURB. Porque foi onde eu me formei e foi ela que iniciou essa minha carreira para eu chegar até ali. Tua caminhada toda, né? Porque desde essa defesa que você fizesse aqui, olha só o livro, gente, não é de acreditar, olha a defesa que a professora Dirlene Vicente Salvador fez aqui, ó. Tudo em espanhol, são 206 páginas e fruto da faculdade da FURB, né? Sim, né? Então faz jus, né? Faz jus. Todo aprendizado, a caminhada, né? Claro, junto atribuindo todos tudo que você conquistou com lutas e precisa empenho, né? O empenho da sua parte também, né? Precisa empenho. E precisa de muita devoção, eu diria, porque se você não é devotado àquilo que você acredita, você não faz nada. Né? Você defendeu ali a escola integral, né? Sim, as estratégias utilizadas
na escola integral. Então, qual é a efetividade do que se ensina no turno estendido, né? Porque é jornada ampliada, né? Porque eu acredito na escola integral. E eu acho que se você moldar uma escola integral, se você organizar uma escola integral, você está não só ensinando, mas você está realmente fazendo a educação integral. O que é a educação integral? É você saber do que a comunidade precisa. Verdade. E do que nossas famílias precisam. Elas precisam de uma escola e que elas estejam tranquilas que o filho dela está lá aprendendo e que ele está... Justamente. Porque nós estamos educando atualmente na escola também. Nós não estamos mais com a função de transmitir conhecimento. Nós estamos com a função de ver o que essa criança precisa para estar ali. É um triângulo, né? Pai, professores, né? Família, exatamente. Professores e aluno, né? É um tripé. E se for ver, a própria empresa também, né? Sim, as empresas... Também, né? Eu falo que a escola integral vai funcionar no dia que a empresa do pai da criança disser assim, não, eu vou colocar o que eu preciso pagar do imposto de renda lá, eu vou destinar para a escola do filho do meu funcionário. E na realidade, a minha proposta de escola integral seria essa. Reunir as empresas dos pais, colocar para essas empresas o que a escola integral, para ser integral, ela precisa. Todos os pontos, né? Desde horários e... Exatamente. Às vezes pensa, vou facilitar o meu empregado, mas na realidade você está atribuindo valores e ele vai ficar mais feliz em estar trabalhando. Quando ele souber... Então, se ele sabe que a empresa dele apoia a educação do filho dele, com certeza ele vai trabalhar mais feliz. Deus, com certeza. Ele vai vai fechar, vai dar um feedback, né? Exatamente. Com a empresa, aluno e o empregado. A minha pesquisa é baseada na coordenadora da educação integral no Brasil, que é a Jaqueline Moll, e o Miguel Arroio e a Guará. E ela fala, os três falam, que nós temos que extrapolar os muros da escola. Quando se fala extrapolar os muros da escola, não é pegar uma turma e sair do muro da escola para dar uma aula lá fora. Quando se fala extrapolar os muros da escola, é isso. Você tem que trazer a comunidade para dentro da escola. Mas não é fazer uma feira e fazer eles visitar os trabalhos dos alunos. Não, isso é um acontecimento, é uma data comemorativa, né? Não, a feira em tal escola é tal dia. Então, nesse dia nós vamos fazer porque é aniversário da escola. Não é? Extrapolar os muros da escola significa você trazer para dentro da escola aquilo que a escola precisa e a comunidade precisa com a comunidade. Por exemplo, eu sei que você toca, que você é músico. Não sei de que bairro você é, mas se no teu bairro eles levassem o teu conhecimento para dentro da escola, entendeu? Só um exemplo naquele setor, né? Naquela jornada estendida, não nos conteúdos que a criança tem que aprender e que está ali no currículo, e que está hoje em dia na BCM, né? Na BNCC, desculpem, mas que traga para dentro da escola aquilo que tem na comunidade e que a criança muitas vezes desconhece, né? Em Timbó nós temos grandes profissionais, nós temos pessoas autônomas que têm uns trabalhos magníficos que poderiam estar entrando para dentro da escola. Nas duas escolas integrais aqui são duas comunidades maravilhosas. A minha pesquisa é em cima dessas duas escolas, que é a escola do São Roque e do Tiroleses. Né? Então a minha pesquisa foi em cima das duas escolas e das estratégias utilizadas para fazer essa criança aprender. Magníficas duas escolas. Eles têm atividades incríveis, né? Então eu acho que o que falta é o que a Guará, a Jaqueline e o Miguel Arroio falam, né? Libertar a escola dos seus muros, não é? Sair da caixa. Sair de dentro daquela caixa ali, que eles estão ali seguros, né? Eu estou na sala de aula. Não, sai, deixa a comunidade vir ali e mostrar para eles
né? O que é? Na comunidade de São Roque, eu acho que eles ainda plantam arroz, né? Plantam. Gente, pensa na riqueza que seria, né? Quantas informações atribuídas que acontece dentro do próprio quadrado. Né? Eu falo sobre isso muito, eu falo muito sobre isso na minha dissertação, de extrapolar os muros da escola, porque eu acredito nessa escola integral. E ela é integral dessa forma, quando você reúne todas as pessoas. Nós temos em Timbó também a cultura, né? Que tem aula de música, de dança, sabe? Teria que existir uma forma de que essa legislação ou as políticas públicas mudassem de forma que, não, tal dia eu tenho um ônibus para a escola integral de Tiroleses, tal hora eu vou lá, busco uma turma para eles virem ter uma aula na Fundação Cultural. Tal dia eles têm biblioteca. De 15 em 15 dias eles vão ter que conhecer a biblioteca pública. Por quê? Só no virtual a criança está atualmente, né? Eles não fazem mais pesquisa em livro, então não fazer parte do físico, né? Fazer parte de Timbó. Por que o pavilhão de eventos não pode é o pavilhão de eventos? Por que o complexo é o complexo esportivo? Por que existe em Timbó um campeão em futebol americano e ninguém conhece? Sabe? E outras coisas. Por exemplo, assim, grupos musicais eu fiz um trabalho no Nestor. Indústrias também. Indústrias, Por que não se pega... Por que tantos anos tem aquela indústria? Como começou? Exato, extrapolar esse muro da escola, sabe, levar para fora. O leque do conhecimento do professor, ou aquela, ele tem que ser muito amplo. Às vezes tem uma casa antiga, muitos anos. Por que aquela casa... Uma coisa muito interessante. A própria tapioca, fosse, né? O nosso poeta. O Lindolfo. Lindolfo Bell. Ele é reconhecido mundialmente. O Lindolfo é reconhecido em todo o mundo. Nós temos aqui em Timbó o concurso de poesia. Lindolfo Bell. De Lindolfo Bell. É o que a gente sabe. Gente, mas extrapola isso, sabe? Sai dos muros, né? Sai dali, leva eles lá na casa do poeta. Quem foi Lindolfo Bell? Aí sim, é isso que é a escola integral. É trazer para dentro daquela escola integral ali tudo o que rodeia essa criança. Por quê? Porque se ela conhece o que é dela, ela vai conhecer o que é do mundo, né? Na minha pesquisa, eu participei de um projeto lá do Tiroleses que era o conhecimento de Timbó. Era muito interessante, porque eles começaram da escola para o bairro, do bairro para os outros bairros e depois para Timbó. Então, assim, eles saíram daquilo que a criança era, aquele serzinho bonitinho lá que está lá, lindo, maravilhoso, e eles começaram a fazer essa criança crescer. Então, quando a criança se formou lá no 5º ano, e no 4º ano, que é, né? Veja como ela sabia. E eles iam na internet e situavam, a minha casa é aqui, tá vendo? Ó, aqui é Timbó, aqui é o bairro onde eu moro, aqui é a casa onde eu moro, é aqui. E aí, assim, fechava aquilo e ele se localizava no mundo. Que bom. E isso é um trabalho muito bom. Então, um pouquinho abordar o trabalho, né? Que foi sobre integral, então só para ter um contexto, assim, quanta história, quanto assunto, né, professora Dilena, tudo que tem dentro dessa que faz parte da tua história também, da minha né? História, que legal, pesquisa, isso, né? Muito bacana. Então a importância do mestrado para o professor é realmente, né, importa muito, né? Depende se é uma coisa pessoal ou também no caso vamos dizer assim, profissional também? Sim. O mestrado? Depende do objetivo de cada pessoa. Né, que está falando do Lindolfo Bell, e ele fala que menor que meu sonho eu não posso ser. E eu acho que é isso, a gente nunca deve esquecer do sonho da gente. Quando eu comecei o mestrado, eu já era aposentada. Só que eu tinha em casa um doutorando e 4 mestrandos. Eles estavam se formando, então os meus filhos e o meu genro estavam no doutorado já, e os meus 3 filhos fazendo mestrado. E puxou então? Não, eles muitas vezes diziam assim, nossa, como eu estou cansado. E eu tenho uma frase muito legal para quando uma pessoa vem e diz assim, eu estou cansado. Você está cansado, mas não frustrado.
Então isso é muito bom, né? Porque se você estivesse frustrado, aí sim seria um cansaço bem grande, né? E eu costumo dizer que o mestrado é uma prova de que você tem que buscar mais. Sempre mais, porque ele prova para você que você sabe pouco. Quem realmente faz o mestrado descobre assim, nossa, como eu sei pouco, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais. E é isso que o mestrado prova. Eu acho que para cada pessoa é um objetivo. Se você quer ganhar dinheiro, pega outro caminho, né? Porque ele vai trazer um financeiro bom, né? Uma aquisição financeira, mas ele traz mais conhecimento, né? Porque você tem realmente que pesquisar. E conhecimento ninguém te tira, né? Não. Qual a duração, professora Dirlene, então, você comentou, então vamos só para frisar, geralmente é 3 anos, é isso? O máximo que se estende ou depende do final do trabalho final? Na verdade é assim, Edson, são 2 anos e meio para você fazer as disciplinas. As disciplinas. Isso é aqui no Brasil e isso é lá também. Tá. 6 meses é para você escrever a tua dissertação. Mas, às vezes, em 6 meses você não consegue provar o seu trabalho. Você não consegue fazer toda a pesquisa, todos os questionários, entrevistas e tudo aquilo que você colocou como instrumento de busca de informação. E às vezes extrapola isso, como extrapolou a das pessoas que eu vou citar depois aqui. E extrapola um pouquinho, às vezes extrapola em 1 ano, às vezes extrapola em 1 ano e meio. Mas isso não significa que a pessoa não estava fazendo uma boa pesquisa. Em geral, as boas pesquisas mesmo de fundamento, quando a pessoa não tem tempo de fazer, ela faz devagar e demora um pouco mais. Eu tinha à minha disposição a minha aposentadoria. Então, eu tinha muito tempo de fazer. E eu fui fazer o mestrado quando eu tinha tempo de fazer. Eu não fui fazer o mestrado quando eu estava dando 60 horas de aula. E com 3 filhos pequenos em casa estudando. Entendi. Eu fui fazer o mestrado quando eu entrei na menopausa, né? E os meus filhos saíram de casa. De certa forma, foi para preencher aquele vazio que eles deixaram, e realmente preencheu. O mestrado foi a realização de um sonho, assim, muito maior do que aquele sonho que eu tinha, né? Então, para cada pessoa é diferente a importância do mestrado. Claro que a busca de conhecimento reverte sobre o aluno, e para o aluno é bom. Para a escola é bom, para a educação é bom, você ter pessoas mais informadas. Verdade. Olha só quanta informação você disse só em pouco tempo. Sim. Para mim. E sonhos, né, ainda, justamente. Né? E foram informações concretizadas. Exato. Através de pesquisas. Fui prova disso, que eu trabalho no São Roque até agora, até neste momento, e você estava lá fazendo suas pesquisas, pude também contribuir na medida do possível, te auxiliando lá. Muito, muito bom. E quanto à defesa, como funciona? A mesma coisa que no Brasil. No Brasil, você precisa qualificar através de um projeto, né? E lá se chama pré-banca. Né? Então, você escolhe um orientador de lá, tem que ser de lá, né? Porque não pode ser um orientador brasileiro para você defender lá. Então, você escolhe um orientador dentre os teus mestres, né? Dentre os teus professores, e você faz o projeto, mostra o projeto ao professor. Quando ele aprova, você defende essa pré-banca. O que é a pré-banca? É você qualificar para poder continuar a tua pesquisa. E essa qualificação quem dá é o teu orientador e mais 3 professores, que seria a banca, né? De pré-banca, que eles chamam. Depois disso, você continua escrevendo, faz a tua pesquisa, se for aprovado, né? E faz a tua pesquisa e você vai para a banca oficial. Na banca oficial, você fala o resultado daquela pesquisa que você disse que ia fazer no teu projeto de pré-banca. E você prova por A mais B que a tua pesquisa deu certo ou a tua pesquisa não deu certo. Você tem que provar também que não deu certo. E por que não deu certo quando não dá? A minha foi magnífica. Nossa, foi assim. E eles fazem perguntas assim, basicamente diretamente, você te colocando contra até o teu próprio contexto, sim? Geralmente, sim. Na verdade, eu fui Eles fazem tipo uma provocação? Sim. É? Eu assisti muitas bancas, né? Eu fui
porque a gente tem que assistir, o currículo deles lá faz com que você assista muitas de outros faça alunos, seminários e você tem que participar, né? Para ver como funciona direitinho. Para ver como funciona direitinho. Então, no dia da minha pré-banca, eu estava tão ciente do meu conteúdo e tudo que tinha na minha dissertação, que as perguntas que eles faziam, eu respondia com uma facilidade incrível, né? Em espanhol? Na língua espanhol? Sim, sempre em espanhol. Tudo em espanhol. Eu fiz, no primeiro dia de aula que eu fui, o professor de epistemologia da educação, ele falou uma frase. Ele disse, buenos dias, e nós respondemos, buenos dias, né? As primeiras palavras em espanhol que a gente falava, né? Aí, eu quero deixar bem claro de que su defesa tiene que ser em espanhol. E eu anotei no meu caderno, bem em cima, na margem do caderno, a defesa deve ser em espanhol. E eu me convenci daquilo. E comecei a fazer espanhol com a nossa supervisora de educação, a Denise, né? Que hoje em dia é supervisora da educação das UPEs, né? Comecei a fazer espanhol com ela e depois não deu mais tempo, porque ela assumiu outras funções, né? E eu comecei a fazer espanhol com um intensivo de espanhol quando eu descobri que eu tinha que fazer a defesa em espanhol, que eu queria também, né, Edson? Era um desejo meu também. Aprender, né? até a própria língua também. E eu fiz um intensivo de espanhol com o professor Vladimir, da Colômbia. Né? Então eu não podia falar português com ele porque ele não falava português. Eu tinha que falar espanhol. E foi assim que eu fui lá na minha banca, defendi em espanhol, foi muito convincente, porque eles me deram 5 com efetividade, então é um 5 com estrelinhas aqui. Como se fosse 10 aqui no Brasil? Sim, 10 assim, com louvor. Com louvor. Né? Mas eu realmente me senti muito bem defendendo, eu dominava bem a língua na época, então, agora também, né? Mas... Legal. Você também trouxe para a gente, com a autorização deles, que há 5 mestrando aqui em Timbó, né? Quem seriam as pessoas aqui, professora Dirlene? Então, é o Alfredo Postai, né? O nosso secretário, bom dia. Nosso secretário. Grande abraço ao nosso secretário, Alfredo. Ao Alfredo, né? Eu convidei ele para ir para o mestrado e ele aceitou esse desafio e ele veio lá fazer. O tema dele são processo formativo na utilização de tecnologias digitais. Praticamente a área dele, né? Que ele é a área informática. Dele, né? E ele está muito bem, já está com a preparação da banca, a apresentação toda pronta. Todos estão, né? A Giovana Salvador, ela faz sobre Ela é coordenadora do Nestor Margarida. Nestor Margarida. Eu sou auxiliar dela no Nestor Margarida, na verdade. Grande abraço, Giovana. Ela vai trabalhar sobre as metodologias ativas. Ela vai falar sobre a dissertação dela sobre isso. E a Juvina Berry, que vai falar sobre a educação integral e qual é a aplicação como chegar lá no 4º ano e provar que a educação integral deu certo, né? Poxa, um grande abraço à Juvina, né? A Juvina. A mãe da Estela, né? A mãe da Estela. Que toca na banda Docemente. Grande abraço. É essa mesmo. Aquela menina tem uma voz incrível, muito linda. Já esteve aqui na rádio também. A Shirley Nais Galke, que vai trabalhar com a literatura infantil. Ela é de Blumenau, ela não pertence a Timbó, mas mora em Timbó. E o Alceu Galke, que vai falar sobre os técnicos em radiologia. Então, são essas 5 pessoas que vão defender agora, dia 30. Essa data não foi confirmada pela universidade ainda, mas é uma data que eles passaram para a gente de uma data provável de defesa. Quando eles passaram a data provável de defesa para mim, ela realmente aconteceu. Então, eu acho que a deles também vai acontecer dia 30 e a gente vai estar lá para
Para fazer. E quanto ao custo, professora Edilene, como é que funciona? Assim, eu sei que tem, no caso, o albergue, o hotel, né, que tem que pagar, a viagem, isso é tudo por custo do aluno, né? Sim. E lá, como funciona a universidade em si? Quanto, é muito em valores, assim, como funciona? É mais barato que no Brasil. Certo? Uhum. É mais barato que no Brasil. Uhum. Então, assim, essa é uma parte que eu não gosto muito de falar, porque a Iracema tem todas essas informações. O que eu posso dizer para vocês que o ônibus daqui para lá seriam R$300, não chega a 300, e o hotel para 2 pernoites são R$100. E esses R$100 é desde quando eu comecei até agora. E é em 2 meses, né? Essas seriam as despesas assim, e a alimentação da pessoa, né? A alimentação eu sempre levava assim, a gente come muito bem, tá? A gente come muito bem, porque eles param em um restaurante muito bom do nosso... O ônibus ali. O ônibus do seu Wilson. Ele para em restaurantes muito bons, que tenham que não precisa esperar, que não precisa fazer fila, que a gente pode ficar tranquilo, né? Então... Legal. É tranquilo, então? Tranquilo. Não é porque lá fora do país que parece que... Não. A pessoa se desespera? Não precisa ter esse medo de ser essência. Como você falou ali, é muito mais fácil que trabalhar 60 horas e ter 3 filhos pequenos para cuidar. Acredito que sim. Então, o mestrado, assim, foi uma realização pessoal, né? E 2, na verdade. Eu fiz 2 mestrados, né, Edson? Porque eu fiz o mestrado, defendi, tirei uma nota máxima e ainda defendi em espanhol. Verdade. E eu aprendi a falar espanhol. Então, para mim... E em curto tempo também, né? O prazo, num espaço de tempo muito curto, né? Estudando. E dando aula, eu nunca parei de dar aula. E no dia da pré-banca, o meu orientador, ele levantou e ele falou assim: você merece 2 parabéns, porque o teu espanhol é muito bom. Ele falou. E ele fala espanhol, né? Então eles me entenderam muito bem, né? Que bom. E me bombardearam de perguntas, né? Porque a escola integral no Paraguai ainda não é uma coisa que funcione, né? Legalmente. Muito bem. Então, nesta manhã, você que, né, professora Edilene Vicente Salvador, professora aqui da nossa região de Timbó. Se tiveres alguma dúvida, nós vamos deixar também o contato ali da própria... do IBEG, do IBEG ali também, né? Abaixo no link ali. E se tiver alguma dúvida, faça sua pergunta. Tem o contato da professora Edilene também, poderei estar passando para você, né? Você que é professor, você que sente aquela vontade de estar ampliando seus conhecimentos através do mestrado, né? E fico agora, deixo a palavra a você, professora Edilene, para deixar uma mensagem para todos os professores aqui de Timbó, para todos os teus amigos que tu fizeste, para os teus alunos, né? Que no fim da história, meus filhos, os teus filhos, que acho que eu vejo no teu olhar essa emoção. Por favor. Eu sou uma pessoa que tem muita vontade de viver, que tem muita vontade de aprender, que tem muita vontade de fazer a vida acontecer. E eu fiz isso a minha vida toda. Então, o que eu tenho para dizer para os meus alunos, para os meus filhos, para o meu marido, para minha mãe, para vocês, para os professores, é que não desistam dos sonhos. Porque se você desistir dos teus sonhos, você está desistindo de você. E como dizia ele, né, Lindolfo Bell, menor que meu sonho eu não posso ser. É isso. E tem mais uma frase muito interessante, falei várias aqui, né? Ele não sabia que era impossível. E ele foi lá e fez. E é uma frase que você tem que levar. Porque só é impossível se você colocar dentro do teu coração. Dentro do teu coração que é impossível. E eu nunca coloquei isso dentro do meu coração. Não tem barreiras. Sempre fui para frente, né? Sempre fui impulsionada para frente, desafiada. E os meus filhos têm muito isso. Que bom. Né? E hoje você tem um filho que está nos Estados Unidos, né? Sim, eu até... Ele está estudando mesmo? Estudando ou que é um... Ele está fazendo doutorado em Educação Física. O Amadeu, né? Amadeu, né? Tem bolsa de estudos para fazer. E ele fica até quando lá, prof? O final da bolsa dele é 2022. 2022. Isso, daí ele ou retorna para o Brasil ou
ele negocia, né? Sim. O que foi investido nele. Nesse meio tempo ele volta para fim de ano, Natal, essas coisas, ele volta ou ele fica veio agora, semana passada ele estava aí, ele veio, deu um oi para a mãe, né? Para o pai, para os irmãos, para os amigos, para o T-Rex, né? Que ele foi muito tempo campeão do T-Rex como coach, né? E na próxima vez que ele vier, eu pretendo trazer ele aqui para vocês entrevistar ele. Com certeza, fizemos uma promessa que eu deixo para vocês. Obrigado, é uma honra para nós, tá bom? Sim. Muito obrigado. Então, ficamos aqui, então, professora Dirlene Vicente Salvador. Um grande abraço a você e até sábado que vem, se Deus quiser. Valeu, fique com Deus.